Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício trazendo para vocês novas aulas sobre fundamentos de redes de computadores. Essa é a nossa videoaula 8 e traz o tema infraestrutura de rede. Mais uma vez eu reitero com vocês a necessidade de verificarem o conteúdo que nós temos em nossa sala de aula virtual e complementa o material que é aqui apresentado. Então vamos lá, vamos à nossa videoaula 8, infraestrutura de rede. Quando falamos de infraestrutura, falamos de toda a parte de cabeamento, que envolve tanto cabos de palha trançados, cabos de fibra ótica e mesmo sistemas de transmissão Wi-Fi. Portanto, é muito importante que nós verifiquemos a situação desses elementos para que nós possamos trabalhar de uma maneira adequada e possamos garantir a eficiência de uma rede de computadores. Vejam que a disposição de cabos, a disposição dos elementos de rede é muito importante, tanto para a operação quanto para a manutenção desse sistema. Uma vez organizado, uma vez planejado esse tipo de cabeamento, vejam o quanto facilita a manutenção pelo profissional na identificação dos cabos, na identificação das funcionalidades, para aumentar, inclusive, a velocidade nos processos de conexão, nos processos de desconexão e mesmo ampliação de toda a estrutura de rede. É o que chamamos de cabeamento estruturado, ou seja, a organização utilizando protocolos e padrões que visam garantir a eficiência da infraestrutura. Os sistemas estruturados consistem em um conjunto de produtos de conectividade que são empregados de acordo com regras específicas de engenharia e cujas características principais são: é uma arquitetura aberta, ou seja, ela é independente de fabricante. Todos produzem elementos, componentes que são intercambiáveis entre si. Segundo, o meio de transmissão e a disposição física dos elementos são padronizados, seguem padrões, seguem protocolos. Estão aderentes aos padrões internacionais, às normas internacionais como a ISO, International Standardization Organization, e também as normas europeias e normas americanas. O projeto de instalação, consequentemente, pode ser sistematizado, podemos utilizar metodologias de projeto específicas, o que vai facilitar e vai garantir também um projeto de excelente qualidade. Nos sistemas estruturados, nós podemos designar os meios de transmissão em meios guiados e não guiados. Como meios guiados, nós temos o par trançado, o cabo coaxial e a fibra ótica como elementos principais. E nos meios não guiados, que não usam uma estrutura física, nós temos os sistemas de micro-ondas, as micro-ondas terrestres e satélites, radioenlaces e os sistemas por infravermelho. Quanto à padronização, como dito, podemos usar padrões internacionais, também podemos usar padrões nacionais e outros. Destaca-se aí o padrão americano, das normas ANSI, EIA, TIA 568, que é um dos padrões mais utilizados para cabeamento de telecomunicações em edifícios comerciais. Esse padrão estabelece as especificações genéricas para o sistema de cabeamento de telecomunicações e também fornece diretrizes para o planejamento e instalação do cabeamento de telecomunicações que envolvam produtos específicos a serem instalados. Temos aí também a ANSI e a TIA 569, que estabelece as especificações da infraestrutura de cabeamento estruturado. A ANSI e a TIA 570, que é um padrão para cabeamento de telecomunicações para residências e pequenos edifícios comerciais. No Brasil, nós temos a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que estabelece as normas da NBR. Para cabeamento estruturado, nós temos a NBR 14565, que estabelece os procedimentos básicos para a elaboração de projetos de cabeamento de telecomunicações de rede interna estruturada. Essa norma brasileira ela busca estabelecer os critérios mínimos para a elaboração de projetos de rede de telecomunicações em edificação de uso comercial independente do seu porte e é baseado no padrão da ISO, padrão internacional. Uma instalação típica de cabeamento estruturado
envolve tomadas para o usuário conectar os seus dispositivos, utilizando basicamente conectores do tipo RJ45, que é o conector para par metálico, par trançado, ou conectores para fibra ótica. Essas tomadas contêm um ou dois conectores, cada montados em parede ou ainda em caixas de sobrepor no piso. Cada cabo vindo dessas tomadas é então conduzido para as chamadas salas de telecomunicações, usando o que nós chamamos de cabeamento horizontal, terminando em patch cables, nos patch panels. Os equipamentos da área de trabalho, eles são conectados a um dispositivo de rede, que é designado pela letra A. Pode ser um switch, pode ser um hub, normalmente é um switch, através de patch cords, identificados por B, e tomadas na área de trabalho. Como dito, podem ser embutidas na parede, sobrepor ou no piso. Essas tomadas são equipadas com dispositivos de conexão apropriados para cada tipo de mídia, para determinado tipo de cabo. Essa área de trabalho interligada com a sala de telecomunicações é uma sala específica onde vão ficar os equipamentos, os armários, os racks e os patch panels para o cabeamento horizontal, designado por C, terminando em um patch panel que utiliza tomadas RJ ou tomadas de fibra ótica, enfim, dependente do tipo de mídia. Desse patch panel, a conexão é feita com o equipamento da sala de equipamentos ou através de outro patch cord, passando inclusive por outro patch panels, é claro, dependendo sempre do tamanho, das proporções dessa rede de computadores. Quando utilizando cabo de par trançado, segue-se aí a um padrão de cores que é estabelecido pelas normas internacionais, onde basicamente temos dois tipos de conexão, padrão T568A e T568B, que são utilizados nos conectores, onde acontece apenas uma inversão, uma troca de cores entre o primeiro e segundo fios, ou o primeiro par. Esse objetivo é apenas para estabelecer os pontos de origem e de destino. Um padrão de conexão não tem nenhuma melhoria, não apresenta nenhum ganho sobre o outro, são absolutamente iguais. Esse tipo de mudança de pontas é feita em função dos equipamentos. Alguns equipamentos você não consegue fazer uma conexão direta sem fazer inversão de cabos. É recomendável, inclusive, que, mais uma vez, que vocês vejam essa descrição em nosso material de aula e vai trazer isso em maiores detalhes. Enfim, ao utilizar cabos de par trançado, é importante observar o padrão de conectorização, porque isso vai fazer toda a diferença na qualidade do sinal que é transmitido. Quanto à fibra ótica, também é importante verificar o tipo de fibra ótica que é utilizado. Nós temos aí fibra ótica do tipo monomodo e do tipo multimodo, que utilizam conectores diferentes. Esses conectores também são dependentes da aplicação e do tipo de equipamento que será utilizado. Quanto ao uso do cabo coaxial em rede de computadores, ele vem se tornando cada vez menor. Entretanto, o cabo coaxial ainda pode ser encontrado em alguns tipos de rede de comunicação, principalmente nos sistemas de TV a cabo, nas descidas do sistema de antena. E esse cabo ele consiste em um fio de cobre rígido que forma o núcleo desse cabo, envolto por um material isolante e, por sua vez, envolto por um condutor cilíndrico externo na forma de uma malha metálica entrelaçada ou uma lâmina metálica. Esse condutor externo é recoberto normalmente por uma capa plástica protetora em diferentes cores, pode ser branco, pode ser preto, e fornece uma outra proteção, uma proteção adicional para esse cabo, tanto uma proteção mecânica, como também para o efeito dos raios ultravioleta, os raios solares. Já o cabo de par trançado, o nome de cabo de par trançado é devido ao fato desses pares de fios se entrelaçarem por toda a extensão do cabo, evitando interferências externas ou entre os próprios condutores do cabo. Os fios de um par trançado eles são enrolados em espiral a fim de, através de um efeito de cancelamento, reduzir o ruído e manter constantes as propriedades elétricas por toda a extensão desse cabo. Devido à sua flexibilidade, devido à construção mecânica, à facilidade de instalação, ganharam o lugar dos cabos
coaxiais em redes de computadores. Vejam que a performance de um cabeamento, principalmente cabeamento de par trançado numa rede de computadores, não é expressa por sua taxa de transmissão em bits, mas sim por uma banda de frequência de operação. Dentro desses padrões de cabeamento foram criados grupos de especificações, que são chamados de categorias ou níveis, que definem a aplicação dos cabos e conectores em função da banda de frequência de operação. Veremos a seguir numa tabela onde é apresentado um resumo dessas principais características do cabeamento em par metálico segundo as normas internacionais ISO e a norma EIA-TIA americana. A norma ISO divide os cabos em classes e a norma EIA-TIA em categorias. Temos frequências máximas de operação correspondentes para cada classe e cada categoria e a utilização e taxa de transmissão ideais para esse tipo de cabo. Se pegarmos os modelos mais atuais ou que estão mais em uso, a partir da classe D, categoria 5E, nós temos cabos com frequência de operação máxima de 100 MHz, que são destinados à transmissão entre Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, em cabo de par trançado. Na classe E, categoria 6, a partir de 250 MHz, nós temos a utilização em redes Gigabit Ethernet. 6A, 7, 7A e categoria 8, partimos também para aplicações de altas taxas de transmissão a partir de Gigabit, 10 Gigabit, chegando a 40 Gigabit Ethernet em rede de par trançado. Vejam que para cada classe e categoria há uma frequência específica e também há especificações quanto à utilização desse cabo, comprimento e formas de instalação. Quanto aos cabos de fibra ótica, a fibra ótica é um meio de transmissão que utiliza a luz para transportar informação através de uma rede de comunicação. Ela se constitui em uma estrutura cilíndrica composta por material dielétrico, geralmente plástico ou vidro. A transmissão em fibra ótica é realizada por um envio de luz. Esse envio é codificado dentro do domínio da frequência do infravermelho, ou seja, fora da faixa de visão humana, através de um cabo óptico. A fibra ótica é formada por três partes: um núcleo, uma casca e um revestimento. O núcleo é a parte por onde a luz se propaga, é o único ponto onde a luz se propaga na realidade na fibra ótica. A casca é responsável por confinar a luz no interior desse núcleo e ainda possui um revestimento primário que lhe dá uma proteção mecânica contra o meio ambiente, contra o meio externo. Vejam então que o núcleo é ele que concentra a luz, que é transmitida através da fibra ótica. A casca permite essa concentração de luz, faz parte da própria estrutura da fibra. A fibra ótica não é oca, ele é um elemento inteiriço. E o revestimento primário dá proteção mecânica a essa estrutura. Em relação às fibras ópticas, elas são classificadas segundo suas características de transmissão, características essas ditadas essencialmente pelo perfil de índice de refração da fibra e pela sua habilidade em conduzir um ou vários modos de propagação. Veja que o funcionamento de uma fibra ótica ela segue os princípios da física ótica. Resultam dessa classificação básica os seguintes tipos de fibras: fibras monomodo e fibras multimodo. As fibras multimodo elas podem apresentar diferenças quanto ao diâmetro dos seus núcleos, variando de 50 micrômetros, 62,5 micrômetros ou mais. O diâmetro externo da casca, que faz a proteção, permanece em 125 micrômetros. Já as fibras monomodo apresentam núcleos em torno de 8, 9, no máximo 10 micrômetros, também com diâmetro de casca de 125 micrômetros. Ou seja, é possível perceber que a olho nu é praticamente impossível distinguir a diferença de uma para outra. Nessa tabela, podemos ver um resumo quanto à utilização dos cabos de fibra ótica, quanto à utilização das fibras óticas em relação ao comprimento de onda. Na primeira coluna, nós temos os comprimentos de onda, janelas de luz de 850 nanômetros, na faixa de 1.300 nanômetros, 1.550 nanômetros e também de 780 nanômetros. Quanto ao tipo de fibra, a relação núcleo-casca sempre 100 micrômetros, 140 micrômetros,
núcleo e casca. 85/125, 62,5, 125, 50/125 micrômetros e caracteriza fibras multimodo. Na faixa de 1.300 nanômetros, temos fibras de 62,5, 125, 50, 125, que são fibras multimodo, e também fibras 925, que são fibras monomodo. Na faixa de 1.550 nanômetros, temos fibras de 9 e 125 micrômetros e também 780 nanômetros, fibras monomodo 9 e 125 micrômetros. O alcance máximo desses segmentos, utilizando cada um desses comprimentos de onda e tipo de fibra, variam de poucas centenas de metros, chegando em alguns casos a 500 km de alcance, como é o caso das fibras monomodo 9/125 micrômetros, no comprimento de onda em torno de 1.550 nanômetros, utilizando equipamentos amplificadores específicos, utilizados em redes de longa distância, redes de backbone de operadores de telecomunicações. Vejam que as fibras multimodo são largamente utilizadas em redes locais de computadores, em terminações de usuários, mas também é possível encontrarmos redes locais utilizando fibras monomodo. Quanto aos conectores óticos, as fibras óticas utilizam diversos tipos de conectores que vão depender das funcionalidades e finalidades de aplicações. Os conectores são identificados quanto ao tipo de construção e a cor do conector também representa o tipo de aplicação. Tudo isso é estabelecido em padrão em norma internacional, não é feito de qualquer forma, então é preciso ter um conhecimento específico, entender muito bem do tipo de interface que está sendo conectada para evitar que ocorram perdas com o uso da fibra ótica. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do conteúdo que nós apresentamos aqui. Mais uma vez eu reitero a necessidade de verificar em nosso material em nossa sala de aula virtual que detalha tudo o que foi aqui apresentado. Mais uma vez aproveito a oportunidade para pedir a vocês aí um like no nosso canal, que dá força ao nosso canal Pou Professor, e aguardo vocês até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos, até lá!